posso começar dando boa noite para todo mundo, para a gente poder passar para a Lucimara Batista, que tem muita coisa boa para vir ainda pela frente, né? A gente continua com ela hoje. Obrigada, Lucimara. Obrigada a todos por estarem aqui. É um dia um pouco, assim, que a gente está um pouco mexido, né? Não só por tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a intenção de ajudar e às vezes um pouco mais atropelado, né? Porque as coisas ainda estão acontecendo. Então a gente precisa também, eu acho que foi a Lilian hoje que botou lá no grupo, a gente precisa se cuidar, né? A gente precisa também se olhar. E eu acho que o que está fazendo com a Lucimara hoje aqui é dando continuidade a esse nosso olhar. Certamente muita coisa vem ainda pela frente relacionada à lesão, né, moral, por conta de todos esses acontecimentos. Eu acho que a vinda da Madonna também, por incrível que pareça, também trouxe uma reflexão, né, em relação a essas questões de lesão moral. Tem pessoas, enfim, vendo as coisas de ângulos bem diferentes. Queria pedir a Lucimara para que dê continuidade a esse jeito tão afetuoso, né, que ela está trazendo, trouxe no dia 8 de abril, nosso primeiro encontro com ela, em que ela foi costurando o conteúdo de uma forma tão poeticamente metafórica, né, ou metaforicamente poética, em que ela foi trazendo, falando de jardim, de cultivo, de solo, de colheita, né? Trouxe um caso clínico que a gente estava acompanhando, e é isso, vamos continuar absorvendo tudo que a Lucimara tem para nos dar. Tá ótimo. Eu vou só Vamos passar a lá. palavra brevemente, viu, Lucimara? Só para a Adriana. Se a Adriana quiser falar alguma Ok. coisa, eu já falei um monte, e aí, Adriana, depois da Adriana, você. Só uma boa noite mesmo a todos, e novamente, um muito obrigada, Lucimara, por tão rico conhecimento que ela está nos passando. Eu que agradeço. Lucimara, querida, estamos saindo de cena, estamos por aqui, tá com você. A nossa proposta Ok. foi que a gente fizesse 1 hora, então, como a gente aí tirou uns 8 minutos teus, a gente ia até, no máximo, 21h10. Então, você quer que te lembre, você vai acompanhar, porque, o que você prefere? Quero que lembre, Com porque eu quanto fico aqui tempo tão antes? absorta, assim. Acho que quando estiver faltando uns 15 minutos, Tá, aí joia. me Então tá, avisa. nos 15 minutos, então a gente dá um toque para que a gente depois também Ok. tenha um tempo de conversa. Lucimara, Ok. seja mais uma vez bem-vinda, muito obrigada e está com você. Eu que agradeço, pessoal, né? Então, vou tentar, assim, simplificar mais o conteúdo, que é bastante coisa, ele é bem complexo, não é mesmo? E tem várias interconexões. E, inclusive, eu criei um exercício para fazer, para trabalhar a autocompaixão, e trabalhar também a culpa e a vergonha, né? Se der, no final eu apresento, mas de qualquer forma eu coloquei minuciosamente, passo a passo, como fazer nos slides, ok? Então, quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui, né, que tiraram o seu tempo precioso para estar aqui conosco nessa nova jornada, explorando, né, para que possamos explorar as profundezas do trauma de apego e da lesão moral. E hoje a gente vai mergulhar um pouco mais fundo aí nessas águas da psique humana, onde os silêncios às vezes falam mais alto e onde as cicatrizes também acabam moldando o nosso ser, não é mesmo? Enquanto navegamos aí por essas águas, nós lembramos que cada um de nós carrega a bússola interna, certo? Que é moldado por nossas experiências de apego mais primitivas e pelos desafios também morais que enfrentamos ao longo da nossa vida. Então, nosso encontro hoje é uma oportunidade da gente recalibrar essa bússola e de poder também entender como essas feridas podem se transformar em janelas através das quais
a luz possa entrar, né? Iluminando esses caminhos aí de transformação e compreensão. Então, nós vamos nos preparar para uma viagem que vai não apenas expandir a nossa compreensão, mas também fortalecer nossa capacidade de empatia. E agora que a gente está vivendo um período tão crítico, né, com tudo isso que está acontecendo lá no Sul, que acaba nos impactando, que é o que a gente chama também de trauma secundário, a empatia vicariante, nós também acabamos sendo afetados por isso, não é mesmo? Então, quando pessoas próximas, nós não passamos diretamente, mas de vivenciar pessoas que estão passando por isso, né? Por tanto sofrimento. Então, vamos juntos tentar desvendar esses fios entrelaçados aí do trauma, do apego e da moral, e como eles vão tecendo, né, nessas nossas vidas emocionais e relacionais. Então, nós vamos abrir essa nova porta, né, e vou convidar cada um de vocês para poder trazer sua própria luz, né, suas histórias, contadas ou não contadas, mas que estão presentes aqui nessa energia do grupo, né, pois cada passo que nós damos juntos é um passo em direção ao entendimento cada vez mais profundo da transformação genuína, né? Então, eu vou revisar com vocês um pouquinho o caso para eu poder continuar, porque hoje nós vamos falar. Deixa eu compartilhar aqui. Espera aí que eu já tinha aberto aqui o Canva, eu vou ter que só um minuto. Então, hoje nós vamos falar sobre o trauma induzido por perpetração, trauma de traição, ok? E mais umas coisinhas a mais. Então, eu vou aqui fazer uma pequena revisão do caso, porque eu acho que é importante, que algumas pessoas tiveram que sair, porque eu estendi mais, né? Então, eu estava falando, o nome é fictício, mas a história é real, é de fato um caso clínico, que casou aqui perfeitamente com o objetivo, né? Então, deixa eu voltar aqui, que eu já fui para a adolescência. Só um minuto aqui. Então, vamos lá. Então, nós vamos considerar o caso da Ana, né, que é uma enfermeira que trabalhou no hospital na época do surto da Covid. Então, a Ana, ela entrou nessa profissão porque ela sempre foi movida por um forte senso de dever e compaixão, porque ela acreditava firmemente no valor da vida, né? Ela acreditava firmemente no valor da vida e na importância de cuidar de outras pessoas. Ana se deparava com uma situação onde ela tinha que decidir qual de 2 pacientes receberia o último ventilador disponível. E ela escolheu esse paciente baseado em critérios que naquele momento pareciam os mais lógicos. Mas o outro paciente acaba falecendo horas depois, né? Foi o que aconteceu. Esse momento aqui que ela vivenciou, né, onde ela teve que tomar uma decisão que contrariava o que ela acreditava como sendo certo ou errado, que contrariava as suas crenças, a sua ética, criou o que nós chamamos, esse momento, seria essa experiência, né, potencialmente prejudicial moralmente para a Ana. Então, essas experiências, elas têm um poder, né? Elas podem, de fato, serem eventos potencialmente que nos leva à traumatização da lesão moral, né? E também tanto do trauma de apego quanto do TEPT também. Então, como ela amava muito o que ela fazia, ela acreditava veementemente que, de fato, o cuidar e preservar a vida é que a motivava a estar nessa profissão e que dava um sentido, um significado, né, para a vida dela, para ela como pessoa e como profissional. Só que, a partir daí, ela se viu forçada a ter que tomar essa decisão que contrariava esse senso de certo e errado, violando a crença na sacralidade da vida e no dever de cuidar igualmente de todos os pacientes. É aqui que surge a dissonância cognitiva.
a partir desse conflito, tá? Então, a dissonância cognitiva, ela surge quando a realidade de sua decisão entre o conflito direto com suas expectativas morais e filosóficas de si mesmo como enfermeira e ser humano compassivo. Então, esse conflito leva à dissonância cognitiva. Então, ela vai ter que passar por um processo de readaptação, de dar um novo sentido para aquilo que havia acontecido, só que isso acontece de uma forma disfuncional, né? Então, como resultado, Ana começa a experimentar uma busca dolorosa por sentido. Ela questiona a sua competência, a sua moralidade, até mesmo o valor do seu trabalho. Se ela escolheu a mesma profissão, se ela era merecedora de estar ali naquela função. Então, ela começou a questionar até a sua própria identidade. Então, esta busca, ela é marcada por muita ruminação, onde ela repetidamente ela visitava a decisão, imaginando cenários alternativos, onde ela poderia ter agido de forma diferente. E se eu tivesse feito assim? E se, o velho e se? Né? Ela também começava a fazer atribuições negativas sobre ela mesma, vendo-a como uma pessoa falha ou culpada pela morte do paciente, né? Então, muitas vezes a gente acha que o problema, o trauma, está só no presente, não necessariamente, porque às vezes uma situação dessa, né, que leva à lesão moral, pode estar reativando outros traumas de base, inclusive traumas de apego, que nós veremos mais adiante, né? Que ela, na época, até esse acontecimento, ela não havia contactado com isso, né? Então, evoluindo para sentimentos também mais tarde, secundários de muita raiva, repulsa, desprezo também, né? Opa, que aqui pulei. Bem, um pouquinho mais para frente. Depois eu volto lá na outra parte. Então, a Ana, ela cresceu num lar onde o amor e o apoio, eles eram frequentemente ofuscados por desentendimentos e inconsistências morais, né? Porque, no caso, o pai dela era uma pessoa que tinha princípios muito rígidos e muitas vezes entrava em conflito com a sua mãe. E sempre que ela questionava o comportamento do pai, o pai fazia se sentir culpada, né? Onde ela entrava no conflito aí de fidelidade. E ele simplesmente começava a ignorar sempre quando ela ia na defesa da mãe nos momentos de conflito, né? E a mãe era mais permissiva e mais protetora. Ana, desde pequena, ela percebia essas discrepâncias e se sentia dividida entre o desejo de agradar o pai e a mãe, e a sua própria noção do que era certo e errado. Esses conflitos domésticos aí, que relacionais entre os pais geraram nela um estilo de apego ansioso. Aí a gente entra, olha, tá vendo? Então, essa questão aqui, né, desse conflito aqui na dinâmica familiar, acabou gerando um estilo de apego ansioso, que é marcado pela incerteza e pela constante busca de aprovação e orientação, né? Que ela achava que ela não podia desagradar, porque se ela desagradasse, ela seria rejeitada, ela não seria amada, ela era culpabilizada, né? E assim, ela desenvolveu um estado de ego da boazinha, da síndrome da boazinha, eu tenho que agradar o tempo todo, e acabava e essa situação acabava colocando exposta, às vezes, a humilhações, a situações também de bullying, a maus tratos também no social, né? Porque ela se queixava muito disso. Então, ela não podia contrariar, eu tinha que aceitar tudo que ela, né, vivenciava aí na sua infância. Com isso, na adolescência, ela enfrentou dificuldades em estabelecer relações também de confiança com seus pares e professores, e levando essas inseguranças lá da sua infância, que eram despertadas, esses traumas eram reativados, né, para os seus relacionamentos. Ela lutava constantemente para tentar se afirmar, e sempre com medo de desagradar e ser rejeitada ou excluída ou não pertencer. Então, ela se via sempre oscilando entre a lealdade aos amigos, olha aqui o trauma se repetindo, né, o padrão, e a adesão aos seus valores internos, especialmente em situações que exigiam dela tomada de decisão moral. Então, essa instabilidade emocional e moral a deixava frequentemente ansiosa e indecisa, refletindo a insegurança do apego desenvolvido na sua infância.
Bem, então, quando adulta, ela se tornou enfermeira nessa profissão que ela escolheu, né, como a gente falou, pelo desejo intrínseco de querer cuidar, proteger, né, os outros, e talvez como uma forma também de compensar, gente, as falhas de proteção que sentiu na infância, né, que é a tentativa de compensação disso. Então, no hospital, ela se deparou com essa situação complicadíssima. Uma ordem médica que considerava moralmente questionável, possivelmente prejudicial, né, ao paciente. Esse dilema ecoou os conflitos de sua infância, onde frequentemente testemunhava essa tensão, né, entre o que era certo e seguir a autoridade do pai. Então, confrontada com a decisão de cumprir uma ordem potencialmente prejudicial ou defender o bem-estar da paciente, a Ana reviveu a dissonância cognitiva de sua juventude. Então, a sua história de apego inseguro deixou-a particularmente sensível a situações onde a moral e a autoridade acabavam colidindo. Então, a memória das inúmeras vezes que ela se sentiu impotente e confusa na infância acabava pesando sobre ela, influenciando a capacidade dela de tomar a decisão de forma clara e assertiva. Certinho? Então, a história de Ana ilustra como essas experiências formativas de apego e moralidade da infância, elas podem ressoar profundamente na vida adulta, especialmente em profissões que frequentemente vão testando os nossos limites éticos e morais. Então, as memórias de seu passado, as lições aprendidas, as lutas enfrentadas, elas se entrelaçavam, né, para formar a base de suas ações e decisões no presente. Isso a deixava numa situação bastante delicada, né? Então, este exemplo ilustra, né, como esses eventos potencialmente, moralmente, né, que leva às lesões morais, ele pode abalar profundamente as crenças morais e filosóficas de uma pessoa, levando a essa dissonância cognitiva intensa e uma busca dolorosa por sentido, né? Então, a lesão moral, neste contexto, não se tratava apenas de lidar com a tristeza ou com o luto pela perda do paciente, mas também de enfrentar um conflito interno profundo entre o que Ana acreditava ser moralmente certo e a realidade brutal que ela se viu forçada, né, a ter que enfrentar. E com isso, a situação dela ia se complicando, né? Tá? E não parou por aí. Por quê? Né? A partir disso, ela começou a desenvolver alguns comportamentos de hostilidade e agressão em relação a ela mesma. E começou a aparecer também ideações suicidas, né? E essas manifestações, elas sugerem que as consequências da lesão moral ultrapassaram a exposição à ameaça física, implicando em desafios adicionais na recuperação e na saúde mental de Ana. Ok? Bem, e ela acabou desenvolvendo, né, uma crise de identidade, que questionava o núcleo de quem Ana acredita ser como profissional de saúde ser humano. E aí ela começou a desenvolver também sentimentos de muita raiva contra ela mesma, comportamentos de autopunição, de automutilação, né? Por ter sido incapaz de salvar ambos os pacientes e de vergonha também por acreditar que ela falhou em seus próprios padrões morais e éticos. E essa vergonha não é apenas uma resposta ao evento específico, né? É uma crise de identidade que questiona o núcleo de quem Ana de fato acreditava ser, né? Vocês viram que afeta a identidade da pessoa mesmo, né? Isso aqui de fato é uma situação séria. A recuperação de Ana, na verdade, o que ela requer? Uma abordagem terapêutica multifatorial, né, incluindo várias intervenções. Uma intervenção eficaz, ela precisa abordar não apenas o sintoma do TEPT em si, mas também a profundidade da lesão moral que ela experimentou. Terapias que promovem a compreensão, a aceitação dos sentimentos de culpa e vergonha, enquanto trabalham para reconstruir a autoestima e o sentido de propósito também. E aqui nós vamos trabalhar com o sentido de propósito da pessoa, né? Para ela conseguir voltar a dar um novo propósito mais adaptativo, certo? Silmara, dá licença só um Oi. instantinho. O pessoal no chat está falando sobre o que o slide
Ele não mudou, ele está ainda no eu não posso desagradar. Ah, sim. É. Ah, não, eu não. Não, Peraí. então, talvez você Ah, tenha. tá, não, é esse É esse mesmo, que eu não mesmo. mudei ainda o E- slide. É porque então eu tá, estou como o pessoal colocou que complementando. não mudou o slide, viu? Peço É porque eu desculpa, estou vai que complementando, tá? Né? É, e fazer a diferenciação entre a lesão moral e o TEPT, né, indica que, embora eles compartilham algumas sobreposições sintomáticas, né, possuem marcadores que são únicos, tanto em sintomas autorrelatados quanto em padrões de atividade cerebral, né? Como a Regina nos contemplou muito bem, né, sobre essas diferenças. É, além disso, a lesão moral, né, ela também nós vamos imaginar como se nós fôssemos assim, aquele jardineiro que a gente vai ter que avaliar quais são as condições que aquela plantinha ali precisa, se ela precisa mais de água, se ela precisa menos de água, se ela precisa mais de sol, né? O que que ela precisa para poder se recuperar e estarmos atentos a essas diferenças, né? Então, as pesquisas sobre a exposição a eventos moralmente prejudiciais é como se fosse um botânico mesmo, que vai estudando essas diferentes espécies de árvores em vários ambientes diferentes, levando em conta a particularidade de cada uma, né? Ok? As diferenças individuais que nós temos que estar atentos, tá ok? Então, vamos considerar a base da moral lesal, da base. Só um minuto aqui, deixa eu mudar aqui o slide. Isso aqui já foi falado. Então, nós vamos considerar a base moral como sistema de raízes aqui de árvores, certo? Que se aprofunda e se expande com o tempo. Para os jovens cujas raízes são menos profundas e extensas, os eventos adversos, né? Vamos imaginar os eventos adversos aqui, as lesões morais, como sendo aqui o clima, né? Que nós não temos controle sobre ele, certo? Podem facilmente perturbar aqui o solo ao redor de suas raízes, afetando sua estabilidade moral e psicológica. Por outro lado, os adultos, eles têm as suas raízes mais profundas e extensas, isso quando não gravemente traumatizados. Então, é de se esperar que esses adultos, eles tenham mais recursos para poder lidar, né, e suportar as tempestades morais. Isso é esperado, com exceção das pessoas que, de fato, sofrem de TEPT complexo, onde elas, de fato, não têm essa base que dão a elas a condição de poder lidar com esses acontecimentos, né, que vêm da lesão moral. Então, a relação entre o cuidador e a criança pode afetar drasticamente, profundamente o desenvolvimento moral, né? Estabelecendo aqui as bases para a base moral e a identidade também ao longo da vida. Então, olha que importância aqui da teoria do apego, né? Tá? Deixa eu passar aqui o próximo slide. E dependendo aqui da tempestade, se forem tempestades muito violentas, ou seja, dependendo do impacto e da, da, das particularidades de cada indivíduo, então as crianças, normalmente, elas serão mais impactadas, por quê? Porque elas estão na fase ali, né, crítica de desenvolvimento. O cérebrozinho imaturo, elas estão num processo ainda de amadurecimento, então elas não têm recursos ali suficientes para poder lidar com com esses fatores aqui que, de fato, possam impactá-la, né? Onde uma criança não pode ser violada. Então, dependendo da situação que ela vive, um trauma de apego, seja uma rejeição, seja um abandono, seja um bullying, né? Seja testemunha de violência, seja ela mesma praticando algum ato, né? Alguma ação que contraria o que ela acredita como certo ou errado, então pode fazer com que essas estruturas aqui sejam abaladas. Tanto que existem outras pesquisas, né? Outros artigos que falam que o trauma de apego ele é considerado como um dos mais impactantes, né? Existem vários tipos de traumas. E o trauma de apego ele é um dos mais impactantes justamente porque a criança está nessa fase de desenvolvimento, onde as suas raízes estão em formação.
Então, essas raízes, elas podem ser gravemente danificadas. Então, o termo trauma de apego refere-se a esse impacto, né, traumático sobre uma criança de eventos que ameaçam a confiança, a segurança e a disponibilidade do relacionamento de apego com o cuidador. Certinho? E com isso, o que que acontece? As figuras de apego, elas servem como primeiro modelo das crianças sobre como processar informações, que nós já falamos sobre isso, regular emoções e comportar-se habilmente, né? Moldando, em última análise, a construção de crenças representativas, ou seja, aquele modelo de funcionamento interno da criança, segundo Van der Kolk, né? Aqui em 2005. Então, a família, o ambiente social, os valores e as crenças morais aqui, certo? É como se fossem essas raízes. Então, essas raízes, elas podem crescer mais fortes ou elas podem ficar danificadas, impactando todo o desenvolvimento aqui da árvore, né? E a pressão aqui do meio, né? Os eventos que levam aqui, que ferem as crenças da pessoa, a ética, aquilo que ela acredita como sendo certo, assim como também o trauma de apego, eita, pulou aqui, assim como o trauma de apego, ele vai afetar diretamente essas bases morais, porque aquelas pessoas nas quais a gente deveria confiar são aquelas que, de fato, acabam produzindo, né, gente, as dores que às vezes se tornam, de fato, insuportáveis para a criança. É insuportável para ela dar conta. Como é insuportável para ela dar conta, que começam a formar estratégias disfuncionais para se proteger. Dentre elas, a primeira delas, que seria o que? A dissociação, que é uma resposta de sobrevivência ao trauma, que mais tarde eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Bem, quando a segurança do apego é prejudicada por cuidadores ausentes, inconsistentes, rejeitadores, intrusivos, hostis ou violentos, as crianças podem desenvolver modelos internos de funcionamento desadaptativos do self, como eu já falei. Ela se acha indigna de amor, ela se acha defeituosa, ela não se acha merecedora da felicidade, das coisas boas, como não merecedora de pertencer, né? E ela desenvolve também uma percepção distorcida em relação ao mundo, que ela vê o mundo geralmente como perigoso, as pessoas também como não confiáveis, né? E tudo como imprevisível. A relação cuidador e criança é uma das raízes críticas no desenvolvimento humano, né? Ok? E com isso, o solo fértil ali, né, onde a confiança, a segurança e o entendimento das normas sociais são cultivados, seja na forma de abraço reconfortante, uma palavra de encorajamento, as respostas dos cuidadores às necessidades da criança vão ajudar a formar um modelo interno de funcionamento, que a gente já falou sobre a bússola interna, que guia a criança em suas interações sociais e emocionais. Observem aqui que essas raízes podem ser frágeis ou podem ser raízes mais fortes. Quando essa infância ela é bem fundamentada, ocorre mais, a pessoa convive mais com apego seguro, ou tem uma figura de apego seguro, consequentemente, ela se torna menos suscetíveis de formar novos traumas no futuro. E quando se forma, ela vai ter recursos para poder lidar melhor com isso, né? Agora, a criança que não tem essa base, consequentemente, né, segundo os autores também do artigo, elas vão ficar mais predispostas a desenvolver outros tipos de traumas. Então, isso é muito sério, essa coisa da conexão, como nós falamos, é como se fosse o ar que a gente respira mesmo, né? E sem conexão tira-se o ar. E se tira o ar, consequentemente, a gente morre, né? Morre em vida, como se fossem pequenos zumbis. E tem pessoas que literalmente elas dizem, eu me sinto como se eu estivesse morta. Inerte, é um grau de dissociação muito grande para poder dar conta disso, para poder sobreviver. E às vezes uma parte da pessoa se sente morta, né? Ou ela teve que se fingir de morta para dar conta, para sobreviver. Então é aqui onde vão se formando também os estados de ego, onde vai havendo a fragmentação aqui do psiquismo. Bem, então vamos pensar nas figuras de apego como essas raízes de uma árvore, tá? Agora aqui essa nova metáfora.
que nutrem e estabilizam seu crescimento. Então, se essas raízes deveriam prover sustentação, nutrientes e segurança, isso seria o certo, no caso de apego seguro, né? Espera aí que eu acho aqui que o meu coisa aqui está aparecendo. Espera aí, só um minuto. Estou conseguindo aqui o coisinha aqui para... Que às vezes está aparecendo os slidezinhos aqui conforme o movimento. No entanto, no contexto de trauma de apego, essas raízes aqui estão instáveis, danificadas ou, em alguns casos, ausentes. Imagina, né, o que é isso. Então, isso impede o desenvolvimento saudável da árvore, como já foi falado, limitando a sua capacidade de crescer, florescer e se adaptar ao ambiente. E qualquer ventinho ou tempestade vai facilmente derrubar essa árvore ou danificá-la, né, quando as suas bases não estão bem estabelecidas. Vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos imaginar que uma menina, né, de 5 anos vive com a sua mãe, que sofre de depressão severa. E a mãe dela, muitas vezes, a ignorava devido ao seu processo depressivo, né? E, e as suas necessidades emocionais e físicas eram negligenciadas. Às vezes, a mãe ficava na cama o dia todo sem interagir com essa paciente. De fato, eu tive uma criança que eu atendia que a mãe tinha uma depressão severa. Como resultado, ela desenvolveu um sentimento de insegurança profundo, como se ela não fosse digna de amor, né? Como se ela tivesse um defeito muito grande que tornava impossível, né, de ser amada. Então, ao invés da criança entender que, de repente, a falha está ali nos pais, com as dificuldades deles de expressar o seu amor, ou de enxergar a criança onde ela precisa ser vista, onde ela precisa ser atendida, a criança atribui a culpa a ela. Isso é muito comum, né? Eu trabalho muito com crianças, adolescentes também, com adultos que têm suas criancinhas feridas, eu trabalho muito com trauma complexo, então eu percebo isso muito presente. Então, há essa inversão, né? Então, a pessoa acredita como se ela estivesse estragada. E se eu sou estragada, eu não sou amável. Então, se eu não sou amável e sou estragada, então eu não mereço existir. Eu não deveria estar no mundo. Daí que se desenvolvem também as depressões severas mais graves e suicidas, né? Então, ela foi se tornando excessivamente independente, né? Então, ela desenvolveu o transtorno de apego evitativo, tá? Evitando buscar ajuda, evitando formar laços também emocionais com os outros, e assim, na medida que, né, que ela crescesse, isso não fosse trabalhado, ela ia levar isso para a vida adulta. E assim, é o que a gente chama também, tem o trauma, alguns traumas também que a gente chama de traumas terciários, que são aqueles que vêm lá dos nossos antepassados, e que é transmitido de geração para geração, mesmo a gente não tendo vivenciado aquilo, né? Como, por exemplo, vítimas do Holocausto, onde isso é passado para gerações posteriores, onde eles apresentam algumas dificuldades relacionadas, né, às vivências desses antepassados. Então, isso também está muito presente, né? Bem, um outro caso de um menino de 8 anos, que frequentemente ele é repreendido e punido de forma desproporcional pelo pai, e o pai é imprevisível, às vezes sendo carinhoso, mas frequentemente, em outros momentos, sendo frio ou punitivo. Então, ele vivia esse constante estado de ansiedade, ele nunca sabia o que podia esperar desse pai, tentando antecipar as reações desse pai para evitar as punições. Isso levava a desenvolver um estilo de apego ansioso e ambivalente. Tá? Aqui, onde ele se tornava excessivamente dependente e constantemente buscando a aprovação dos outros, né? Sentindo-se inseguro sobre seu valor e duvidando também da confiabilidade das figuras de apego. Então, não posso confiar em ninguém, em qualquer momento as pessoas vão me abandonar, as pessoas vão me deixar, né? Que o estilo de apego ansioso
Então, a pessoa tem um terror, um pânico de ser abandonada, porque ela não pode confiar, porque não tem a previsibilidade. E a imprevisibilidade, ela desorganiza muito o sistema mesmo, né? Então, quem tem transtorno de apego ambivalente, nós temos que trabalhar a estabilidade, né? E formas dela poder lidar. Primeiro, a gente constrói a estabilidade, né? Para depois ela aprender a lidar com a instabilidade sem sucumbir, né? Onde ela possa ir reconstruindo esse senso de segurança interno, né? De saber que ela tem um valor suficiente, né? E que se caso acontecer de alguém romper, houver a ruptura, que vai doer na medida certa, dentro daquilo que ela consegue suportar, mas ela consegue lidar com isso, né? Então, às vezes, a gente tem que preparar as pessoas para lidar também com a rejeição, né? Como lidar com a rejeição sem sucumbir? Que nem sempre é fácil. Às vezes, passaremos por situações mesmo de rejeição. Mas a pessoa que tem na base já isso é mais difícil para poder lidar, então a gente vai ter que resgatar essa criança, né? Levar para essa criança aquilo que ela não pôde ter, esse apoio, esse aconchego, essa validação, né? Para ela poder enxergar que o problema não está nela, para que ela possa ir restabelecendo isso e possa lidar, né? O adulto possa lidar com as rejeições de uma forma mais adaptativa. Não que vai doer na medida certa, o tanto que eu aguento, o tanto que eu suporto. Só que a pessoa que passou por isso, às vezes vem as fobias dissociativas, que é o medo mesmo, o medo de ser inundado por aquele sentimento, o medo de não dar conta, o medo daquilo me enlouquecer, o medo de sentir medo, certo? E o medo, ao mesmo tempo que ele nos protege, ele também nos aprisiona naquilo que a gente está tentando evitar. E vai impedir o processamento dessas memórias. Então, deixa eu só agilizar aqui um pouquinho. Então, a complexidade aumenta quando consideramos que tais traumas de apego, especialmente, desculpa aí que a minha garganta ela está tô meio rouca, de quando em quando está falhando. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Bem, especialmente quando são repetidos ou contínuos. Quanto maior a exposição, quanto maior a repetição, né, mais vai lesar a pessoa, né, que vai levar ao que chamamos de trauma complexo. Isso não é apenas uma tempestade, gente, que vai passar. É um clima severo e duradouro, né, e que pode causar danos significativos ao desenvolvimento psicológico, emocional e moral da criança. A exposição, por exemplo, a abusos, né, tá? E se for frequente, pode causar problemas aqui profundos, né, e duradouros no desenvolvimento neuroquímico e neurológico da criança, a gente sabe disso, tá? Que vai afetar tanto estruturalmente quanto funcionalmente. E destacam que o abuso contínuo desencadeia essas mudanças neuroquímicas, que podem afetar negativamente o desenvolvimento cerebral. Então, esse estado crônico e a hipervigilância resultantes do abuso crônico vão comprometer o desenvolvimento normal do cérebro e do sistema nervoso central, né? Como explicado aqui por Chor e Perry, né? Foi constatado em estudos científicos que o volume do córtex órbito-frontal ele acaba sendo menor quando os relacionamentos são precários, né? Tem algumas pesquisas que mostram isso, especialmente quando as crianças sofrem também maus tratos emocionais, físicos ou são negligenciadas, né? Que eu não vou detalhar muito, não. Então, a prevalência de traumas e doenças mentais também, segundo o artigo, né? São muito presentes em infratores encarcerados e destacam uma correlação significativa entre as experiências adversas na infância e os comportamentos antissociais ou criminais na vida adulta. Então, esses estudos, né, eles ilustram essa conexão, revelando altas taxas de diagnósticos psiquiátricos entre a população prisional, muitas vezes vinculada a históricos de abuso e negligência. Bem, isso aqui já foi falado, tá? Eu vou pular um pouquinho, só para não ficar repetitivo. Então, esses traumas, eles podem resultar em um profundo conflito existencial, né? Isso é muito sério. Onde a vítima, ela luta para reconciliar suas experiências dolorosas com a crença em um poder superior benevolente ou ao contrário, ela perde a crença completamente, né?
ou uma comunidade de apoio. E com isso, a vergonha, a culpa e a desconfiança, elas vão se infiltrando como se fossem ervas daninhas. Não apenas, pessoal, como, como não apenas como sintomas isolados, mas também como parte de uma desordem muito mais ampla que afeta todos os aspectos do ser. Então, a gente está falando aí de uma coisa extremamente aí profunda. Né? Eu vou pular isso aqui, se der tempo, depois eu volto com isso aqui. Então, neste contexto, nós vamos falar sobre o conceito de transtorno de trauma no desenvolvimento, o DTD, né? Que acontece aqui e que não está ligada a uma situação específica, tá bem? Vocês vão ver aqui que é uma tentativa de capturar toda a complexidade desses sintomas em uma estrutura diagnóstica que vai abarcar desregulações emocionais, cognitivas, fisiológicas e interpessoais. Então, ao considerar, né, o DTT, podemos ver como o trauma de apego não apenas coexiste com, mas também potencializa os sistemas do TEPT. Né? Que ele pode gerar também um TEPT, criando um quadro clínico que requer uma abordagem terapêutica abrangente, né? Multifacetada, multifatorial. Então, nós podemos pensar em alguns exemplos aqui, né? Porque eles vão vai haver uma desregulação em várias áreas do desenvolvimento. Vamos imaginar uma criança que sofreu abuso contínuo do cuidador, né, que pode ter uma dificuldade em controlar suas emoções, alternando rapidamente entre raiva intensa e apatia. Então, aqui começa a formar as dissociações, né? Ou os estados de ego também, onde uma parte, né, ela carrega uma raiva intensa e a outra parte ela se mostra mais apática, ela entra no processo de desistência, às vezes, do viver. Então, eu perco a esperança, né? Na vida, nas pessoas. É como se não houvesse alternativa. Eu desisto de acreditar que há uma saída, uma alternativa. E, às vezes, a pessoa, ela oscila entre uma coisa e outra. Então, essa desregulação pode se manifestar em explosões emocionais que são desproporcionais e pequenas frustrações, né? Ou a pessoa, ela se retira completamente, ou ela alterna entre uma coisa e outra. Né? Onde a criança às vezes parece indiferente ao mundo ao seu redor, e outras vezes explosões de raiva também. Então, às vezes, ela entra também na dissociação. Né? Acontece a desregulação cognitiva, que afeta as funções executivas, que a gente já sabe disso, né? Que são responsáveis pelo planejamento, pelo controle do impulso, pela organização, entre outras funções. Vamos imaginar uma criança também que cresceu em um ambiente onde foi repetidamente traído ou negligenciado pelas figuras de apego. Né? E que pode desenvolver crenças negativas sobre si mesmo, como se sentir inerentemente indigno, né, de amor. Ou as pessoas só me amam pelo que eu faço, porque eu sou uma pessoa útil. Então, essa pessoa não acredita que ela possa ser amada pelo que ela é, mas apenas pelo que ela pode oferecer. E aí corre-se o risco de ir formando essas estratégias, de querer salvar o outro, cuidar do outro, como uma forma de ser visto, valorizado, amado, de pertencer. Né? Então, normalmente, a pessoa pode ver também o outro como perigoso, não confiável, e essas crenças podem levar a dificuldades também de concentração, pensamentos obsessivos, distorcidos, dificuldades de memória, né, dificuldade de tomar decisões. Tem as desregulações fisiológicas também, causando doenças imunológicas, dores crônicas, né? Aí o eixo HPA ele fica todo alterado, e a pessoa vai produzir uma quantidade muito grande de cortisol durante um período muito grande, que vai afetando todos os sistemas, impactando todo o corpo. Né? E a desregulação interpessoal, que a gente já vem falando aqui sobre, no caso, trauma de apego. Ok? Então, vamos seguir aqui. Bem, o impacto do trauma de apego na gravidade desses sintomas destaca a necessidade, né, da gente poder considerar as violações morais das figuras de apego, não apenas como eventos traumáticos, mas também como desencadeadores de um espectro muito mais amplo de dificuldades desenvolvimentais.
Assim, ao trabalhar com indivíduos afetados por tais traumas, é fundamental não apenas tratar os sintomas do TEPT, mas também abordar as questões mais profundas de confiança, autoestima e crenças espirituais, que também foram abaladas por essas experiências traumáticas. Segundo os autores, né, é uma proposta de diagnóstico, né, que procura abranger as múltiplas e complexas consequências dos traumas sofridos na infância, especialmente aqueles que afetam a relação de apego. Então, ao contrário do TEPT, né, que se concentra mais em sintomas específicos desencadeados por eventos traumáticos, né, esses traumas aqui de desenvolvimento vai abordar a desregulação em várias áreas do desenvolvimento, surgida em resposta a traumas prolongados ou repetitivos, particularmente naquelas relações de apego que são fundamentais. Bem, o estudo do trauma de apego oferece insights valiosos para o desenvolvimento de um modelo de lesão moral focado nas experiências das crianças e adolescentes. Essa integração ressalta que transgressões ou traições por cuidadores que não necessariamente representam ameaça direta à vida, mas ameaçam a segurança da relação de apego, podem ser consideradas como eventos moralmente prejudiciais indiretos. E essas situações aqui são de alto risco, pois elas vão afetar a base emocional, a identidade da pessoa e física da dependência da criança em relação ao seu cuidador. Bem, então vamos seguir aqui mais um pouquinho. Então, após experiências do trauma de apego, as crianças podem desenvolver isso que já foi falado, tá? Eu não vou repetir, porque senão fica muito cansativo, né? Então, segundo Chair, né? Jay, onde há uma ruptura nas crenças morais fundamentais, e quando isso acontece, vai causar grandes danos e fazer com que as crianças passem a esperar consistentemente, gente, danos, exploração, rejeição. É como se a rejeição ali estivesse sempre presente, né? E isso vai passar a ser uma coisa consistente. Eu não confio mais que isso não possa acontecer, ou que alguém, de fato, possa me amar, né? Isso aqui também eu vou passar, porque isso aqui já foi falado lá atrás. Eu coloquei aqui alguns adicionais. Então, vamos lá. Esses adolescentes e crianças podem apresentar dificuldades significativas em estabelecer e manter relações saudáveis, e elas podem alternar entre o apego excessivamente intenso e dependente e o distanciamento completo, como já foi falado aqui, né? E elas podem buscar desesperadamente segurança e aprovação, ou podem rejeitar também tentativas de intimidade ou apoio, esperando sempre a traição e a rejeição. Quer dizer, a confiança ela foi rompida, e como a confiança foi rompida, a qualquer momento eu vou esperar que alguém me rejeite, que alguém me machuque, que alguém me exponha, que alguém me humilhe, né? É crucial reconhecer que estamos lidando com uma teia intricada de sintomas e desregulações que vão afetar todas as áreas da vida do indivíduo, né? Então, isso requer um tratamento mais holístico, integrado, tá bom? Trabalhando a regulação emocional, as questões cognitivas, fisiológicas, interpessoais e o ambiente onde a pessoa também está inserida, né? Então, vamos ver aqui algumas diferenças aqui que eu acho que seria importante, né? Tá entre o trauma de apego e lesão moral. A amplitude dos eventos traumáticos na lesão moral considera uma gama mais ampla de eventos moralmente prejudiciais indiretos na lesão moral. Porque esses eventos, eles podem envolver qualquer figura de autoridade e confiança. Já no trauma de apego, vai envolver as figuras primárias, né? Aqui nas traições ou transgressões que são cometidas pelos cuidadores. A lesão moral, ela vai abranger atos de perpetração ou transgressões cometidas pelo próprio indivíduo ou por outros em contextos variados, que não se restringe apenas ao âmbito familiar ou cuidador da criança, né?
Isso significa que a lesão moral pode ocorrer em qualquer ambiente, tá? Seja escolar, social ou qualquer outros contextos, ao contrário do trauma ali de traição, que ele vai ocorrer mais ali na relação com o cuidador, ou com outras figuras também importantes, que a gente considera também importantes, onde pode trair a confiança da criança. A lesão moral também leva em consideração as consequências psicológicas das próprias transgressões ou atos de perpetração do indivíduo, onde essas pessoas acabam desenvolvendo o TEPT. Isso destaca a dimensão autorreferente da lesão moral, onde as próprias ações violam os valores morais internos que podem causar uma angústia aqui que parece irreparável, né? O trauma de apego, ele vai se concentrar no impacto das ações dos outros sobre o indivíduo. Ok? Então, agora a gente vai entrar um pouquinho aqui, ver aqui como é que está a minha hora. Quase, né? Sobre o trauma de traição. Então, a teoria da traição e a teoria do apego, elas vão fornecer estruturas para entender o impacto profundo das traições interpessoais, especialmente em crianças e adolescentes. Tá? Deixa eu só separar isso aqui que está tampando aqui a minha visão. Só um minuto. Bem, quando as crianças experimentam traições, especialmente por aqueles que deveriam confiar incondicionalmente, como cuidadores, figuras religiosas, professores, né? Tá? Isso pode fazer com que ela crie modelos internos, né, distorcidos, certo? Isso pode levar a uma desconfiança permanente e expectativas negativas em relação aos outros e o mundo. Então, o trauma de traição e a lesão moral compartilham aspectos comuns em termos de dissonância cognitiva, né, aquilo que a gente falou, o conflito entre as ações da pessoa e aquilo que ela acredita, e a citação e a criação de significado em torno das experiências de traição. Então, porque a pessoa ela vai dar um novo sentido, e às vezes um novo sentido desadaptativo. Então, os traumas de traição se concentram nas consequências psicológicas das traições profundas que ocorrem dentro e fora das relações de apego, argumentando que tais traições, mesmo na ausência de ameaça física, podem levar à reação de estresse pós-traumático. E destaca também que as traições mais prejudiciais, como já foi falado, ocorrem nas relações de apego devido à importância fundamental do cuidador na vida dos jovens, certo? Então, esse impacto das traições também pode ocorrer em contextos mais amplos, como instituições ou sistemas sociais em que os indivíduos eles confiam. Depois eu vou apresentar aqui para vocês um depoimento do Guilherme Arantes, onde ele fala, né, que ele testemunhou atos de violência, ele se sentiu impotente, né, com um colega que foi estuprado na sala de aula, e foi daí que ele criou aquela música, O Meu Mundo e Nada Mais. E nessa música ele fala sobre esse conflito que ele viveu na época, né, e como que o pai abordou a situação, e como a escola também abordou, porque ele foi contar para o pai, buscando apoio, o pai disse que era para ele virar, acho que era virar um leão, alguma coisa assim, né? E aí, quando ele resolveu reagir, a escola o expulsou. Então, aí fica configurado aí também um trauma aí de lesão moral e um trauma de apego, né? Tá? Então, vamos lá. Bem, estratégias autodepreciativas como a cegueira da traição, o que que acontece? Quando a pessoa passa pelo processo de traição com figuras, né, com pessoas que são muito importantes, como os pais ou essas figuras de apego, né, o que que acontece com essas pessoas? Elas começam a desenvolver a idealização, que é uma defesa para poder se proteger e não contactar com a dor, né, de quem a está lesando, né? Imagina quão impactante para a pessoa ela ter a consciência plena de que aqueles que deveriam cuidar e amar são que estão causando essa lesão, essa violência, né? Então, o que que essas pessoas normalmente fazem para dar conta, para poder sobreviver e seguir com a vida? Elas idealizam, elas ficam, né, desenvolvem um ponto cego onde elas não conseguem essa informação, ela fica dissociada, não chega à consciência, e ela idealiza aquela figura de apego,
para poder sobreviver e dar conta. E aí é onde a gente tem que ter o cuidado de desfazer essa idealização, porque se o paciente ele não estiver preparado para isso, ele pode, de fato, se retraumatizar. Então, a gente tem que ir com calma para poder desfazer essa idealização, porque ela precisa ser desfeita para a gente conseguir acessar isso, né, e poder processar as memórias, tanto as memórias, quanto ressignificar essa dor, essa ferida. E fazer isso precisa ser feito com muito cuidado, né? Porque às vezes quando a gente acaba entrando precipitadamente nisso e derruba essa defesa de idealização, muitos entram em processo também depressivo. E aqueles pacientes que têm depressão suicida, ou se colocam em situações de risco, a gente tem que ter mais cuidado ainda ao quebrar, ao flexibilizar essas defesas de idealização. Então, tem que preparar todo o sistema para que ele possa confrontar isso, né? Bem, isso pode ser usado para manter um relacionamento necessário, né? Foi o que a gente falou com o perpetrador, senão fica impossível conviver com ele, especialmente quando tem que confrontar ou escapar da situação que não é viável. No entanto, essas estratégias podem se tornar problemáticas com o tempo, contribuindo para o desenvolvimento de traços insensíveis e sem emoção, que é a evitação, né? A pessoa começa a dissociar das emoções, do corpo, né? E das próprias lembranças. Como observado em jovens envolvidos na justiça juvenil, tá? Que foram expostos a esse tipo de trauma de traição e lesão moral junto, né? Então, o trauma de traição e lesão moral propõe que o sofrimento psicológico ele surge quando há um conflito entre as expectativas morais de uma pessoa e a realidade vivenciada, levando a estratégias de criação de significado que frequentemente focam na autoculpabilização, como a gente já falou, né? E na percepção de si mesmo como sendo uma pessoa danificada e errada. Então, isso aqui, para mudar, para a gente poder reformular essas crenças, é preciso fazer todo um trabalho, né, para a pessoa poder ter esse entendimento de onde que vem. É porque ela é destituída de valor, por isso que ela foi tratada assim, ou os pais, de fato, tinham dificuldades, né, e devido a essas dificuldades, eles não conseguiram atender essas necessidades da criança, que não significa que ela não tenha valor, né, mas que essas pessoas não conseguiam pelos seus próprios traumas, né, pelas suas próprias estratégias ali de sobrevivência, elas não conseguiam, de fato, enxergar a beleza, as habilidades, né, o que essa pessoa tem de genuíno. E não conseguiam, e essas pessoas não conseguiam estabelecer a conexão, não porque a pessoa não merecesse esse amor, né? Porque geralmente quando a pessoa ela atribui isso a si mesma, a situação vai se complicando cada vez mais, né? Bem, eu acho que eu passei foi para trás aqui, né? Foi. Vamos seguir aqui, peraí. Foi muito, pessoal. Aqui, não sei o que que deu esse salto aqui. Tá. Lucimara, aproveitando aí a sua pausa, a gente está com 10 minutos, tá ok? Tá ok. Tá, joia, Eu vou obrigada. tentar aqui dar uma simplificada para a gente poder. Deixa eu falar aqui um pouquinho sobre a dissociação, né? Oi. Então, no contexto do transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, né, a dissociação ela é vista como uma ruptura significativa, né, gente, na integração do sentido de identidade e do self, né? Isso é especialmente relevante no desenvolvimento da lesão moral, onde a dissociação patológica, segundo os autores do artigo, pode funcionar como mecanismo de defesa contra a dor, de reconciliar o profundo senso de traição, tá? O senso de traição, nossa, gente, perdi aqui, desculpa.
Eu vou repetir, tá? Isso é especialmente relevante no desenvolvimento da lesão moral, onde a dissociação patológica pode funcionar como mecanismo de defesa contra a dor, de reconciliar o profundo senso de traição com a necessidade de ver os outros como moralmente confiáveis, né? Olha que ponto chega. Isso às vezes é tão doloroso, tão impactante, que a única forma que a pessoa encontra de poder lidar com isso, pessoal, é através da dissociação, né? Só dissociando para lidar com tamanha dor. Então, se a gente pudesse, né, vamos observar aqui, eu quero falar sobre uma metáfora para vocês. Então, vamos imaginar que a nossa mente é como um jardim encantado que deve ser cuidado e protegido. E nesse jardim, as flores, né, representam nossos sentimentos e emoções, e o muro aqui ao redor, ele representa a segurança e proteção que as figuras de autoridade, de apego ou instituições deveriam proporcionar. Agora imagine que, em vez de cuidar desse jardim, essas figuras de autoridade, elas começam a quebrar o muro e elas vão começar a pisar aqui nas flores, criando um cenário de destruição e negligência, transformando o nosso jardim, às vezes, até mesmo um deserto emocional. Vocês vão pensar na dissociação como um nevoeiro que se instala aqui sobre esse jardim, fazendo com que a pessoa se distancie da realidade, do dano que está ocorrendo. É como se para escapar da dor de ver o jardim sendo devastado, destruído, a pessoa subisse uma torre bem alta, né, olhando de longe e sentindo-se separada desse caos aqui abaixo. E vamos imaginar, o entorpecimento é como o inverno que vai congelando aqui, ó, o jardim, certo? Fazendo com que as flores, que são as emoções, não consigam brotar. E a pessoa se torna insensível ao que está acontecendo, como se as temperaturas gélidas impedissem que ela sentisse a dor e a tristeza da destruição do jardim. E vamos imaginar aqui a depressão nesse cenário, né, onde ela pode ser vista como um grande eclipse, né, prolongado, que vai lançando sombra sobre o jardim e tirando a sua vitalidade e a sua cor. E a pessoa sente como se o sol nunca fosse brilhar novamente, perdendo a esperança e o interesse, né, de cuidar e restaurar o que foi perdido. Então, quando os jovens vivenciam traições ou falhas de proteção por parte das figuras de autoridade ou instituições, né, é como se esses cuidadores quebrassem um muro de proteção do jardim e pisoteassem nas flores sem oferecer suporte necessário para poder restaurar a segurança e a beleza do local. E essas experiências, pessoal, não apenas danificam o jardim emocional e cognitivo da criança ou do adolescente, né? Mas também vão criando vulnerabilidades onde eles podem recorrer a mecanismos, né, como a gente falou aqui da dissociação, entorpecimento, né, e a depressão, para poder lidar com a dor e a traição. E essas experiências negativas, nessas relações hierárquicas, institucionais também, elas podem perpetuar esse ciclo de desconfiança e insegurança, dificultando a formação de relações saudáveis e a percepção de um ambiente seguro, né? Então, vamos lá. Como aqui, né? Eu falei com vocês, aqui é só um complemento, e vamos seguir aqui. Tem essa outra metáfora aqui, que ela é interessante, né? Que vocês podem imaginar que a confiança é um delicado vaso de cristal, que também representa o contrato social, os laços de apego. Na vida de uma criança ou adolescente, esse vaso ele é mantido e cuidado por aqueles que detêm a confiança e o afeto, como os pais, professores e outros cuidadores, simbolizando essa relação de apego, seguro e respeito mútuo nas instituições sociais. Então, o trauma de apego ocorre quando esse vaso aqui, ó, eu representei como um coração, tá? Ele é rachado, é quebrado pelos próprios cuidadores, né, que deveriam protegê-lo. Isso representa a quebra de quê? De expectativa, gente, de segurança e proteção. Isso é muito sério, né? Deixando a criança ou adolescente com pedaços de confianças danificados aqui para poder juntar. E o nosso trabalho vai ser ajudar aqui nesse processo, né? Que é um processo geralmente demorado, longo, né? O trauma né, baseado na traição estende para além da relação direta com o cuidador criança
É como se esse vaso ele fosse colocado em um pedestal instável por outras figuras de autoridade e também institucionais, né? Quando essas figuras violam a confiança, o pedestal ele acaba balançando, né, perigosamente, ameaçando a integridade do vaso, refletindo aqui a quebra de confiança em um contexto muito mais amplo e de dependência social. E, por fim, a perpetração de transgressão moral também, ela pode ser vista como a criança ou adolescente em um momento de desespero e confusão, ou influência negativa, jogando aqui, ó, o vaso no chão. Ela mesmo, né, sabe, produzindo, violando aquilo que ela acredita, aquilo que é sagrado para ela. E eles próprios quebram aquilo que é sagrado na sua compreensão moral e social, enfrentando as consequências de sua ação e a dificuldade de reconciliar com o ato de destruição que provocaram, né? Então, a lesão moral, né, é o processo doloroso de confrontar e poder lidar com os cacos de cristal aqui, os fragmentos da confiança que foi quebrada, seja por ações dos outros ou por ações próprias, desafiando a integridade aqui moral, né? E a confiança também no mundo social. Eu vou seguir aqui só um pouquinho, que eu quero falar com vocês sobre a perpetração, né? Aqui que eu já falei um pouquinho aqui através da metáfora. Então, diferente de ser vítima de traição ou de um trauma de apego, a perpetração de uma transgressão moral coloca o indivíduo num papel ativo de violar o contrato social, como nós falamos aí, né? Do vaso de cristal, ele mesmo viola e joga e quebra isso, né? Desencadeando o conflito interno e uma crise de identidade moral, né? Eu sou uma vergonha, como eu pude fazer isso? Eu nunca vou me perdoar. A gente sempre ouve essas frases de pessoas que passaram por esse tipo de coisa, né? Isso aqui já foi falado, né? Mas aqui eu vou falar esse resuminho, que aí eu acho que dá para a gente fechar já já. Então, essas ações de perpetração, é que as ações de perpetração como atos de bullying, né? Eu vou depois dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu quero que nós vamos falar sobre um adolescente que ele se envolveu em agressões por pressão do grupo, tá? Na escola. Então, ele cresceu aprendendo sempre, né? Segundo os valores na família dele sobre bondade, moralidade em casa. Mas sobre a influência de colegas, ele se viu participando do bullying. Inicialmente, ele justificava as ações dele como uma forma de pertencer ao grupo, mas com o tempo a ficha começou a cair, né? A dissonância, né, entre suas ações e seus valores morais internos começaram a pesar sobre ele. Então, a situação dele ilustra o conceito de estresse traumático induzido por perpetração. Mesmo que ele não seja a vítima direta de uma ameaça à vida, ele enfrenta esse conflito interno profundo ao perceber que as ações dele do bullying é como uma violação do seu próprio sistema interno de crenças morais, né? Esse conflito, semelhante ao vivenciado por crianças também soldados, forçadas a cometer violências, que a gente sempre está vendo, né, aí nas mídias, ou jovens envolvidos em gangues, pode levar também aos sintomas do TEPT, como culpa intensa, vergonha e ruminação por suas ações. Então, não é só a vítima que desenvolve o TEPT, né? Quem perpetra também pode desenvolver o TEPT, pode desenvolver também a culpa, a vergonha, a ruminação. Então, no caso dele, de forma semelhante a outros perpetradores em cenários variados, né? A percepção de suas ações como moralmente erradas criou essa dissonância cognitiva, levando a um estresse emocional comparável ao experimentado pelas vítimas do trauma. Isso aí, gente, vai mostrando como o trauma de perpetração pode ocorrer em diversas situações, não apenas em contextos que são extremos, de guerra ou violência física. Ele também está presente nessas transgressões interpessoais, né, normativas, como o bullying, onde o perpetrador sofre as consequências de seus atos transgressores. Não é? Bem, vamos aqui. Quando esses atos violam, né, esse senso de moralidade, pode desencadear a crise de identidade moral, que foi o que eu falei, culpa, vergonha, né, distúrbios psicológicos prolongados, isso pode levar a distorções da consciência moral,
e que é a capacidade de agir com base em noções de certo ou errado, que também já foi falado, acho que eu não preciso repetir. Então, essa crise, né? Essa crise, quando enfrenta o estigma e culpa da sociedade, ela se intensifica. E seu conflito interno e a sensação de serem moralmente falhos. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de trabalhar isso aqui. Porque às vezes esses pacientes são tão sensíveis que, dependendo da forma como você se coloca, eles sentem como se você fosse o próprio acusador. Eles tendem a projetar isso também na figura do terapeuta. Então, nós temos que ter muito cuidado ao lidar com isso. Né? Tá ok. Bem, no entanto, quando eles têm esse suporte comunitário e social, eles demonstram ser protetores significativos contra essa psicopatologia decorrente de tais experiências traumáticas, né? O apoio espiritual também desempenha um papel crucial aí, né? Oferecendo um sentido de propósito, perdão e reconexão com sentido de moralidade e autoestima, né? Intactos. Isso sugere que, embora, né, o trauma de lesão moral ou por perpetração podem causar danos significativos ao senso de moralidade e identidade de uma pessoa, e o suporte adequado, ele pode atenuar isso, sim, ajudando pessoas ou indivíduos a reconciliar suas ações com seus valores e promover, né, o processo aqui de restauração. Queria ver aqui se dava para eu só apresentar aqui. Já deu a minha hora, Regina? Eu não estou te ouvindo, Regina. Regina? Está me ouvindo? Ai, Eu que eu não estava estou. com o microfone. A Lucimara deu, vou deixar Oi, para sua deu? conta. Se a gente avança um pouco, aí nós não temos tempo para Então perguntas, tá. nada, mas pode ser uma Então tá opção bom. do grupo. Então, podemos, então, parar para as perguntas, né? Depois eu envio para vocês os slides, onde está bem explicadinho quais são os exercícios que eu criei, tá? Que vão ajudar vocês aí nesse processo, passo a passo. Então, vamos lá. Nossa, só um minuto que minha Eu garganta fiquei aqui. curiosa, muito boa a sua apresentação. O próximo slide, que você até voltou, você não apresentou ele. Quando nutricionistas do solo, dessensibilizar, parece que eu li isso. Você falou Ah, isso? sim, sim, que é a dessensibilização, deixa eu ver aqui qual que foi, aqui que a gente olha aqui, só um minuto. Vamos ver. Acho, não sei se é antes ou depois desse. Vamos ver, seria esse? Ah, Aí, aqui, dessensibilizar, né? Que nós vergonha, somos, culpa, raiva, que legal. nós que vamos ser como se fossem os nutricionistas do solo, né? Que tipo de recurso essas pessoas precisam para poder olhar para essa dor? Vamos pensar: paz, auto-perdão, segurança, força, capacidade, autoconfiança, coragem. Então, é interessante a gente instalar esses recursos antes de Aham, entrar na dor em si, né? Então, super concordo. trabalhando esse... Oi, desculpe, pode. Super concordo, super concordo. Então, a gente prepara o terreno primeiro. Nós vamos nutrir, fortalecer o terreno para depois a gente ir lá, né? E até o olhinho do furacão, né? A gente vai chegando de pouco a pouco. Então, é importante a gente dessensibilizar a vergonha, a culpa, a raiva, o nojo. E tem uns exercícios lá que eu fiz de como a gente trabalhar um pouco isso, né? Vamos lembrar que a culpa está muito relacionada aos introjetos de abusadores, que é o crítico interno, né? Que eu falei na aula passada. A raiva também, ela geralmente tem a raiva, né? Digamos assim, normalizada, que todos nós sentimos, e a raiva que vem da dissociação, que às vezes vem também dos introjetos, que a gente precisa abrir espaço para expressão, para acolhimento, validação, e ensinar a pessoa novas formas de autoproteção. Porque muitos pacientes que eu vejo aqui que se apegam também muito na vergonha, que eles falam assim, mas se eu abrir mão da vergonha, eu vou ficar exposto, isso vai acontecer de novo. Gente, isso é muito comum. Usar a própria vergonha, que é um sintoma, como um escudo protetor também. Então, ela pode ter essas duas funções. E nós podemos, de fato, negociar aqui, né, em relação à vergonha, dar espaço para expressão, acolhimento, sem julgamento, mas, ao mesmo tempo, ajudar o sistema a entender que ficar agarrado à vergonha ou ao medo, isso não é mais protetor,
né? De fato, isso está danificando. Então, para evitar a pessoa se expor, ela fica presa nessa dor maior que ela está tentando evitar. Geralmente, quando a gente faz essa pontuação, leva esse entrelaçamento, isso ajuda o sistema a flexibilizar, né? Então, a gente vai descontaminar o solo, abordando as questões de lesão moral que envenenaram a base moral e ética desse indivíduo. Isso pode envolver ajudar os indivíduos a realinhar suas ações com seus valores, processar sentimentos de culpa, vergonha, reconstruir um senso de integridade moral. Então, aqui eu tenho alguns slides que eu falo aqui sobre isso, né? Então, vamos lá, porque o tempo é curto, né? Às vezes eu sou muito minuciosa e e acaba que o tempo não dá para falar tudo, né? Até porque a vergonha está inscrita neurofisiologicamente muito cedo na vida do bebê. Muito cedo. Exatamente. Põe fraldinha, esconde, né? Então Uhum, ela tem uma inscrição uhum. neurofisiológica, inclusive, né? Sim, Então sim, trabalhar a vergonha é fundamental nos é estudos. fundamental. Inclusive, para a gente que está trabalhando na somática, a gente sabe que a vergonha ela fica no corpo, né? Tá? Tanto Exato. que a pessoa, ó, isso aqui vira o escudo protetor, ela fica aqui. É a energia residual do trauma que fica preso aqui na neurofisiologia, no corpo Isso. mesmo. E sempre quando a gente indaga onde é que está a vergonha, às vezes as pessoas falam em outras áreas, mas com o tempo, na medida que a gente vai caminhando, elas acabam vindo aqui para essa região aqui do abdômen que a pessoa encolhe. Então, a gente precisa ajudar a liberar essa energia da vergonha que está presa ali na fisiologia. E é muito bacana porque a pessoa sente, às vezes ela tem medo de contactar com o corpo, porque o corpo é como se fosse um inimigo. O corpo vai me levar, né, diretamente para aquelas dores que eu estou tentando evitar. Mas ela está presente em forma de outros sintomas. É porque, na verdade, aqui a minha consciência não consegue alcançar aquilo. Na medida que a gente vai atravessando os medos e preparando o paciente para ele poder olhar para esses medos e atravessar de pouquinho em pouquinho, porque às vezes ele acha que algo catastrófico vai acontecer se ele ultrapassar o medo. E quando a gente vai fazendo essa preparação, é incrível que ele, nossa, então não era tudo isso que eu pensava. Então, eu achava que eu ia enlouquecer, que aquilo iria me inundar, né, que aquilo ia me destruir. Aí ele de repente percebe, nossa, olha, pelo contrário, né, eu estou sentindo alívio. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco também essa ideia de que a terapia, ela traz dor, a terapia não traz dor, na verdade. A terapia vai descobrir uma dor que está ali, e óbvio, né, que contactar com aquela dor que estava dissociada é um pouco assustador. Mas na medida que a gente prepara bem o sistema, como esses, né, nutricionistas aí do solo, a pessoa de fato ela vai conseguindo. E é muito bacana quando o paciente olha, nossa, eu já dou conta, olha, de sentir essa sensação, já consigo sentir no corpo, nossa, isso é suportável. Já posso lidar com a rejeição sem tanta dor, né? Já posso lidar. É muito lindo de se É ver, né? dói para deixar de doer. Dói para É deixar dói para de deixar de doer. doer. E Exatamente. num ambiente protegido, né? Então, acho que Isso. Tem que ter segurança, né, gente? Porque é. se não tiver segurança, o sistema ele não se abre, não adianta. Tem que ter segurança, a gente tem que aprender a identificar as defesas, os estados de ego, negociar com elas, validar, abrir esse espaço, que aí o sistema ele vai abrindo lindamente para a gente. É aí onde a gente vai restabelecendo a confiança que foi perdida. Se você entra precipitadamente, é como se você estivesse violando novamente a pessoa. E aí, ó, já é Exatamente. outro Acho que intruso. é o intuito desse grupo, lesão moral, senão nós vamos estar Exato, perpetrando, né? Então, não faz sentido, né? exatamente, Beth, isso mesmo. Senão a gente vai causar outra lesão moral, né? Tá? Exato. Olha, a intenção é linda, mas a gente tem que ter cuidado. Mas também encorajar o paciente para que ele possa olhar para aquilo dentro desse espaço de segurança. Porque às vezes tem defesas assim que são tão obstinadas, que às vezes é difícil mesmo flexibilizar, mas requer paciência, tempo, cuidado, carinho, acolhimento. Tem que saber a hora de puxar, a hora de soltar um pouco, depois você puxa mais um pouquinho, se você solta, e você vai, né, criando essas estratégias e tendo esses devidos cuidados, né? Agora eu vou deixar vocês perguntarem, né? Ou contribuir com alguma coisa que vocês queiram, alguma dúvida, ou contribuir com alguma experiência.
alguém aqui já tenha passado por alguma situação de lesão moral, né, ou trauma de apego, que gostaria de contribuir, ou alguma pergunta? Lucimara, só me permite aqui, né? A Jussiane saiu, agradecendo o Uhum. material, a didática. Então, tem aqui a parte dizendo que ela é maravilhosa, a Luciana quero mais. A do Carmo, adorei a apresentação, parabéns. A Maria Cecília, obrigada pela apresentação, gostei muito. A Esther Cita, excelente tua apresentação, gratidão por nos oferecer esse tesouro de conhecimento. A Silvia dizendo, Lucimara, gratidão, aula maravilhosa, didática ótima, parabéns. Então, o pessoal aí deixando o recado. Bom, mas é isso, está aberto aí para não perder a oportunidade de compartilhar, que às vezes quem está ministrando aula fica difícil acompanhar o chat, né? Mas vamos Aham. aí se alguém quer fazer alguma pergunta. Estamos tímidos? Bom, me permita, Tímidos, Lucimara, cansados? me permita só uma consideração que talvez aí Sim. no tema que a gente vai abordar lá no final do ano, que é lesão moral e espiritualidade, é que falar de espiritualidade não necessariamente é a mesma coisa que falar de religiosidade, mas é Uhum. estudos mostrando que o tipo de apego vai interferir com a visão de Deus e, consequentemente, com a percepção de culpa, vergonha e perdão. Então, eu li recentemente um estudo correlacionando, dependendo do estilo de apego, como vai se dar. E aí, se nós considerarmos, né, a gente voltando à definição da lesão moral, né, que é uma experiência que viola, viola as suas crenças, então, dependendo como se dá o apego, a própria intensidade da lesão moral vai ser mais grave ou menos grave, porque isso vai interferir na própria visão de Deus. Então, se a gente sabe que a visão de Deus está correlacionada com experiências de apego, e aí imagina, se eu tenho um Deus que está esperando eu desviar um pouquinho para me jogar um raio na cabeça, matar minha mãe ou não sei o quê, então você imagina a diferença de eu experienciar a lesão moral em alguém que teve um apego que leva a esse tipo de visão de Deus, ou quem teve um apego que leva a um Deus amoroso, cuidadoso, perdoador. Então, é só para trazer que esse próprio conteúdo que você trouxe interfere em algo que é fundamental para o quanto nós vamos experienciar de lesão moral, que é. E aí vale, né? Não sei se a gente. Talvez eu não seja nem esse conteúdo que eu queira abordar na hora que a gente chegar lá, mas é impactando a visão de Deus. Então, só para. Porque eu acho que dialoga bastante com o conteúdo que você trouxe hoje e nos ajuda, num exemplo bem direto, compreender quanto, né, o tipo de apego vai interferir na lesão moral. É impressionante, maravilhoso isso, Regina. Essa correlação a gente vê mesmo, muitos falando assim, mas aquele Deus que é punitivo, aquele Deus que castiga, como que eu vou poder confiar num Deus que castiga e é punitivo? Né? E se eu, como você mesma colocou, e se eu vacilar, fizer alguma coisa errada, eu vou queimar ali. Eu vejo pacientes trazendo muito isso, eu vou queimar lá no purgatório, eu vou ser condenado. Então, e muitos às vezes ficam com raiva de Deus também. Onde é que Deus estava quando isso aconteceu? Cadê o Deus que tanto se fala, né? E por que que Deus não fez isso parar, já que Ele pode tudo? Então a gente vê de fato essas coisas aparecendo, né? E a partir de como Deus foi construído, não só pela Hum. religião, mas como as minhas experiências de apego. E aí, Sim. imagina, vou pegar um exemplo clássico de lesão moral, que é o soldado que vai para a guerra e mata, né? Então, imagina qual que é o impacto
daquele que a partir do seu apego, você tem o Deus que seu culpado, você não vale nada, você vai para o inferno tal, e de alguém que a partir da sua relação de apego tem um Deus que ama, perdoa, morreu por você, investe na sua vida. Então, saber o estilo de apego nos faz inferir, é muito louco, em qual é o tipo de Deus que essa pessoa crê. Sim, sim. E é delicado às vezes para a gente por toda a nossa questão ética em relação, mas assim, uma coisa é nós impormos, outra coisa é para o cliente que crê, eu tenho que compreender. E às vezes eu pergunto, como é que é esse Deus que você crê? E aí a pessoa me dizer qual Deus ela crê, ela está me dizendo muito sobre como foi o estilo de apego. Exatamente, tudo a ver, porque eles espelham aqui no Deus o tipo de relação que tiveram aqui de apego com os seus. Como de fato, isso é bem presente mesmo. Apego desorganizado, como que é a figura aqui que eu vejo de Deus. Apego evitativo, como é aquele Deus distante, aquele Deus que não está acessível, ou é aquele punitivo, é aquele assustador, como, né? O que eu estou imaginando aqui, né? Que eu vejo às vezes no apego desorganizado, ou no ambivalente, que eu não posso confiar, a qualquer momento eu vou ser punido. Muito interessante mesmo, faz Só todo sou sentido. amada a ser. E aí está aqui a Roselaine Uhum. compartilhando, ó, a imagem psicoafetiva de Deus, tem um trabalho ótimo do Dr. Nestor Bruno. Depois, se você puder compartilhar no grupo com a gente, Roselaine, a relação disso com a formação estruturante do apego e da personalidade e como as experiências traumáticas atravessam tudo isso. E vale lembrar que uma pergunta é: como é o Deus que você crê? E a segunda era: como o Deus que os seus pais creem? A gente vai, às Uhum. vezes, com uma pergunta simples assim, a gente está olhando um pouco para trauma transgeracional. Então, para dizer, né, o quanto tudo isso atravessa a experiência de vida de cada um e a nossa prática clínica, e que acho que tem tudo a ver com isso que você compartilhou assim de forma tão preciosa conosco. Acho que eu estou vendo, Lucimara, eu estou aqui de assistente. A Esterci está levantando a mão, tá? Então, Estercita, abre seu microfone. Eu não vejo todo mundo, tá? Então, gente, quem vai fazer uma pergunta tem a liberdade de abrir o microfone e perguntar. A gente, o nosso tempo já foi, mas para quem então precisa sair, fique à vontade. Mas vamos dar esse espacinho para a Lucimara estender um pouquinho mais e a gente depois, é claro, fazer a nossa despedida. Estercita, está com você. Então, Primero, vamos lá. gostaria imensamente de te agradecer pela magnífica aula. Você conseguiu tecer todos esses conhecimentos da lição moral com o trauma, com os conceitos. Ficou brilhante a tua explicação. E agora, também, Regina, você estava falando fantasticamente sobre a religião, a diferença com a espiritualidade, e eu gostaria de trazer mais um aspecto que tem me mexido muito, porque eu pertenço a uma escola filosófica, e eu acredito que a filosofia, a definição não só da religião, da espiritualidade, nós poderíamos ir para o ápice, que seria a filosofia, porque a filosofia é a mãe de todas as ciências. E atualmente a filosofia nos traz todas essas mentes brilhantes que já pensaram e repensaram esses aspectos que estamos hoje manifestando. Então, por exemplo, se a gente pegar até os casos dentro da política, do que está, eu não gosto de política, mas eu acho que é considerar como que as pessoas estão usando o poder de maneira incorreta. O poder, por exemplo, de um presidente tomar a decisão de convidar o Putin. Tem coisas que agridem, que é uma lição moral muito grande para todos os princípios que a gente foi tendo durante a vida. Como que você pode comparar a dor dos judeus no Holocausto com e comparar com que o Hamas pode tudo? Mas não era nessa linha que eu queria ir. Era na linha de
colocar a religião, a espiritualidade e a filosofia, como unificando esse conhecimento. E outro aspecto que eu insisto muito com meus clientes em colocar, que nós estamos saindo de um momento bíblico. É como se a Terra, o universo, estivesse crescendo. Então, estamos saindo de um estágio bíblico, onde tem a culpa, a vergonha, e a culpa, eu interpreto que ela é um círculo vicioso e curvo. Por que é um círculo vicioso e curvo? Porque inicia e tem duas maneiras. Se você tem culpa, ou você vai tentar reparar, ou você vai tentar punir. E você sigue nesse ciclo que não te leva à espiral dialética da filosofia. Porque o que nos levaria para a espiral dialética seria a responsabilidade. Em vez de me culpar, eu me responsabilizo por aquilo que fiz e o peso fica muito menor para quando o cliente ouve essa responsabilidade. Era isso que eu queria compartilhar. Bom, excelente. A troca da culpa pela responsabilização, né? Fundamental. Costumo Agora, dizer que a culpa é como se ela fosse um ácido que vai corroendo, nos destruindo, que impede a mudança. A responsabilização, pelo contrário, ela ajuda a florescer e nos ajudar a poder fazer as retratações necessárias quando a pessoa comete a perpetração ou quando a pessoa tem uma culpa também devida, né? Ela fazer essa troca, porque é difícil mudar pela culpa, mas pela responsabilização a gente consegue mudar, né? E reconhecer em nós o que precisa ser cuidado, o que precisa também ser melhorado, né? Muito bacana. ao mesmo tempo, Lucimara, eu acho que é muito pertinente quando você traz sobre o papel dual da vergonha. Há um papel dual da culpa também. E um dos aspectos da culpa, que às vezes é importante não tirar, vou dar um exemplo, que é algo, imagina uma vítima de violência sexual que se fala, eu sou culpada porque eu bebi. Se ela traz essa culpa, qual é o corolário disso? Se eu não beber, eu não corro mais o risco de sofrer uma violência sexual. Então, é só lembrar que a culpa, a vergonha e outras emoções, elas têm esses papéis duplos. Outra coisa, né? Se eu me culpabilizo, eu mesmo já me imputei uma pena, lá de cima não precisa vir outra, porque eu estou me imputando uma pena. Então, Estercita, para trazer que quando a gente fala de responsabilização, para isso é preciso sanidade. Então, a gente troca né, se a pessoa, se foi possível cuidar de outros aspectos, porque senão nem a culpa a gente pode ainda entrar, porque o que pode estar sustentando aquele edifício, por mais maluco que possa ser, é minha culpa, minha tão grande culpa. É louco, né? Então, numa discussão que teve no nosso grupo de WhatsApp, eu acho que foi a Marciolina que trouxe uma coisa assim muito preciosa, que era o que para além da palavra, o que aquilo significa para a pessoa que tá usando. Não só o sentido semântico, mas o sentido existencial. E para alguns, que bom que está com culpa. Né? Que bom que ainda. Mas para ir ao encontro do que você falou sobre vergonha, Lucimara. Sim, porque às vezes a culpa é para impedir que ou que eu seja exposto novamente ou que eu possa perpetrar, violar alguém, né? Ela até que o paciente esteja disposto a chegar aqui, né? E poder fazer essa troca, muitas vezes isso é o que sustenta mesmo. E o passo atrás a que está servindo essa culpa? Qual o propósito, né? E às vezes é isso mesmo, não tem, é puro impacto negativo, mas às vezes, ai caramba, está sustentando o edifício.
A gente não pode tirar a base, a gente tem que ajudar a reconstruir uma base mais Olha, você sólida. coloca uma primeira de Tem tirar, que de pôr alguma tirar. coisa ali, né? Senão a coisa, de De fato, é tirar. para isso que servem, né? As defesas mesmo. É. E Lucimar, assim, eu quero, né, as meninas estão aí te agradecer, só você sabe o tempo de dedicação, né, ainda em alguns momentos desafiadores da sua vida que né, eu estou sabendo, você fazendo essa entrega, esse compartilhar, esse modo que a Neide falou de um modo bastante precioso, e abre, viu, Neide? Eu vi que está a Neide, a Adriana, se vocês também quiserem estar falando algo, mas eu quero parar no agradecimento, abrir se a Adriana ou a Neide ou a outra das anfitriãs querem falar algo, mas eu gostaria de terminar, então, esse encontro com a tua fala final sobre isso. Tem uma mensagem aqui, maravilhosa apresentação, grata. Então, Lucimara, Neide e Adriana, vocês querem trazer alguma coisa? Tan, 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 tan. Lucimara, Não, só queria reforçar os agradecimentos. que foi? Maravilhoso, Lucimara. Fica. Parabenizar também. Além da apresentação ser deliciosa, maravilhosa, ela usa metáforas lindas, as imagens que você traz também fazem a gente viajar e embarcar com você. Fica. Gratidão. Que ótimo. Lucimara, então a despedida. Eu imagino que a gente poderia voltar e conversar e trazer coisas e trocar. É um tema. A gente está aprendendo juntos sobre lesão É. moral, né? Uhum. Aí fazer as interrelações, assim, é um exercício para a gente. Então a gente segue aprendendo sobre isso. Eu acho que a gente vai passar ainda muito tempo aprendendo muita coisa sobre esse tema, que é um pouco novo em termos de estudo, mas existencialmente é milenar. Mas, Lucimara, ficamos com a despedida com você, então, por gentileza. Eu vou fechar de um jeito diferente, com menos palavras e mais sentimento. Eu separei um videozinho aqui para vocês, porque a gente está falando muito de lesão moral, de traumas, e a gente sabe que existem criancinhas feridas aí dentro que precisam de acolhimento, né? Acaba mexendo também com as nossas crianças. Então, eu queria fazer um mimo com vocês hoje, de que cada um possa, né? Eu vou colocar um vídeo, eu gostaria, assim, que vocês pudessem acompanhar esse vídeo, que eu acho ele lindo, para a gente poder acolher um pouquinho as nossas criancinhas internas e levar um pouquinho de conforto, né? E para que a gente possa fazer isso com os nossos pacientes também. Deixa eu só achar o videozinho aqui. Deixa eu entrar. Vocês estão vendo o vídeo? Estão vendo? Ainda não, a gente só Ah, está não? vendo, a gente está vendo a sua pasta. Ah, não, então eu vou ter que sair e entrar de novo. Espera aí. A gente só viu a pasta. Eita, deixa eu sair aqui. Espera aí. Deixa eu descompartilhar, eu já sei o que que é, porque eu vou ter que entrar lá, abrir primeiro. Ah, ok. Aí vai. Isso. Agora acho que vai. Entrou? Entrou. Você clicou para o som sair, Lucimara? Não, ainda não. Ah, cliquei aqui Então, para o ótimo. som sair. Então, eu vou pedir para que todos possam ficar numa posição confortável, com a coluna ereta, que vocês possam apoiar os seus pés no chão. E vou pedir para que vocês possam respirar profundo e suavemente, antes de eu colocar o vídeo. Respirando suave e profundamente. E na medida em que você respira suavemente, gostosamente, você vai se conectando com a sua respiração, você vai se conectando com o seu corpo, porque hoje você vai levar de presente para alguém muito especial aí dentro
um acolhimento, um cuidado, um olhar compassivo, uma presença empática. E caso você não consiga contactar, está tudo bem, só emana essa energia. E deixe que a energia possa chegar em todas as partezinhas do seu corpo e do seu ser. Respirando suavemente. E agora eu vou soltar o som. Vocês podem olhar porque o vídeo é bem lindo. Criança querida, você veio aqui para aprender a se amar, expressando a verdade de quem você é, com a sua luz no mundo brilhar. A sua beleza cativa aqueles que têm olhos para enxergar, mas sei que seus pais não te viram e você a si mesmo não pôde encontrar. Criança querida, o que eu quero é ver você voltando a sorrir e cantar, te ver alegre pulando como se essa vida não fosse acabar. A sua voz é a mais bela música para aqueles que podem escutar, mas sei que ninguém te ouviu e você concluiu que o melhor é calar. Criança ferida, preste atenção no que agora irei te falar. Sei da dor que carrega e dessa ferida que não quer curar. Mostre para mim onde dói, o que eu quero agora é poder te abraçar. E com você nos meus braços, com toda a minha alma eu irei chorar. O mundo me chama, mas saiba que de você eu não irei me afastar. O melhor presente para mim é agora com você poder caminhar. Vejo pelos seus olhos uma nova era no céu despontar, com todos sabendo que a única coisa que importa é poder amar. Criança ferida, minha vida, no meu coração é acolhida. Criança ferida, minha vida, no meu coração é acolhida. Criança ferida, minha vida, no meu coração é acolhida. Criança ferida, minha vida, no meu coração é acolhida. E agora respire suavemente, vai se conectando com o seu corpo, sentindo o corpo apoiado onde vocês estão, na cadeira ou no sofá, se trazendo devagarinho aqui, se situando no ambiente, respirando, voltando, cada um no seu tempo. Isso.
Lindo. Beijo, gente. Boa semana para vocês, viu? Boa Beijo, semana. Adriana. Beijo, Lucimara. Beijo. Até mais. É Beijo. isso aí. Bom descanso, querida. Bom descanso também para você. Beijo. Obrigada. Obrigada a você.